pessoal do Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Meu nome é Paulo Vitor e a gente vai dar uma olhadinha agora em sistema circulatório e excreção. Quer dizer, vamos tentar mesclar dois sistemas, porque na verdade são sistemas que andam muito juntos, então dá pra gente fazer tudo numa aula só e acho que vai ficar mais fácil o entendimento para vocês. Seguinte, o sistema circulatório, ele transporta basicamente nutrientes, transporta gases, transporta excretas, e é onde entra a questão da excreção, transporta hormônios e transporta uma série de outras substâncias. Então, entendam que a circulação é basicamente um sistema de transportes. E esse sistema depende de algumas coisas. Você depende do coração e você depende dos vasos. Os vasos são como se fossem as estradas, as rodovias, por onde vai ser transportado toda uma série de coisas. No caso dos vasos sanguíneos, a gente tem três grandes grupos de vasos: as artérias, as veias e os capilares. Bom, como é que funcionam as funções desses caras? Como é que eu vou saber função e características? Pensa o seguinte: a artéria é um vaso sanguíneo que leva o sangue do coração para os órgãos. E aí é só vocês colocarem a cabeça para funcionar. Porra, se o sangue está saindo do meu coração e indo para os órgãos, qual é a necessidade desse sangue? Pressão alta. O coração bombeia com bastante força e as artérias têm que suportar essa força. Então, quando a gente olha para o calibre de uma artéria, a parede de uma artéria, ela é muito calibrosa, ela é muito forte e, ao mesmo tempo, ela é muito elástica para ela se distender quando o sangue sai numa grande quantidade do coração com uma grande força. Então, artérias são vasos sanguíneos onde o sangue flui com alta pressão e elas têm paredes adaptadas a isso. E não é à toa que as artérias do nosso corpo, elas são vasos muito mais profundos, elas estão mais próximas aos ossos. Isso talvez seja uma questão de proteção, porque quando você se machuca, se você tivesse artérias superficialmente, a chance de machucar uma artéria ia ser muito maior e o sangue ia jorrar com uma força, uma pressão altíssima. Então é muito melhor que a artéria seja profunda, até por questões de proteção. As veias, elas são vasos que levam o sangue de vários órgãos de volta para o seu coração. Então, quando o sangue está retornando ao coração, ele precisa estar numa veia. E aí, obviamente, a pressão já não é a mesma, o sangue já está voltando mais devagarzinho, a força é menor. Então, as veias não têm a elasticidade, não tem uma parede tão espessa quanto as artérias, elas não precisam disso. O sangue não tem toda essa força. Então, as veias são vasos mais frágeis, mas ainda assim são bastante resistentes, tá? São mais frágeis que as artérias. E os capilares, que são vasos ultra finos. A parede de um capilar ela é formada por uma única camada de células. O termo capilar é porque o calibre de um vaso capilar é mais ou menos o calibre de um fio de cabelo. Ele é tão fino que as células, as hemácias, por exemplo, têm que passar em fila indiana, é uma atrás da outra num capilar, elas não conseguem ficar uma do ladinho da outra de tão fino que é. E as paredes, sendo finas também, permitem uma troca de nutrientes entre sangue e tecido, e o tecido também consegue devolver para o sangue alguns compostos que são tóxicos, que têm que ser eliminados. Então, o interessante do capilar é que ele permite essa troca, porque, vamos pensar, não teria sentido nenhum o sangue circular num sistema fechado e não existir a troca de nutrientes com o meio. Essa troca existe por meio dos capilares, ok? Artérias, vasos calibrosos que levam sangue do coração para os órgãos, veias, vasos que levam sangue dos órgãos para o coração e os capilares que fazem a troca de nutrientes. Não digam jamais que a artéria é o vaso sanguíneo que leva sangue arterial e veia leva sangue venoso. Não, não grava desse jeito porque tem exceções. Grava o sentido no qual o sangue flui nesses vasos, assim fica mais fácil você não errar. Bom, o nosso querido coração. Galera, o coração, ele é um órgão formado basicamente por um músculo que a gente chama de miocárdio, é um músculo cardíaco. Todo o coração é um músculo. Se você já degustou, por exemplo, um coraçãozinho de boi, você já percebeu que é uma carne dura. Para fazer um coração, você tem que fazer numa panela de pressão, no fogão a lenha. É uma carne mais difícil de você mastigar. É um músculo, cara. É um músculo que treina, que malha a vida inteira. Ele está aí batendo o tempo todo. E o mais fantástico é que no caso dos mamíferos, né, no nosso caso, por exemplo, o batimento do coração é gerado por ele próprio. O seu coração bate por conta própria. Se você arrancar o coração do cara, tipo Mortal Kombat,
né? Se você der um fatality e arrancar o coração do maluco lá, se não me engano era o Kanon que fazia isso, o coração ficava pulsando na sua mão. Não é à toa, o coração realmente pode bater fora do corpo. Ele gera batimentos próprios, desde que ele tenha nutriente para isso. Então ele vai bater um pouquinho só. E os batimentos são regulados, repara só. É gerado pelo coração, mas ele é regulado pelo sistema autônomo, o sistema nervoso autônomo. Então, o seu coração, se não fosse o seu sistema autônomo, ele ia bater sempre numa mesma velocidade, o que não ia ser legal em algumas situações, né? Quando você vê aquela menininha pela qual você está apaixonado, aquele menininho por qual você está afim, o coração acelera, não é à toa. Ele acelera por um impulso do seu cérebro, porque você precisa de mais sangue circulando por N motivos, né? Talvez para conseguir uma cantada melhor, você precisa pensar melhor e tal. Então, a regulagem, o acelerar e desacelerar é o sistema autônomo que faz, mas a geração do batimento é pelo próprio coração. E aí uma palhinha rápida sobre essa geração do batimento. Existe no nosso coração, aqui na parte de cima, próximo do átrio direito, existe um nódo sinusal. É aqui que são gerados os impulsos elétricos. Você tem um conjunto de células que gera impulso elétrico, não está conectado ao sistema nervoso para isso, ela faz por conta própria, gera impulsos elétricos e esses impulsos elétricos eles correm por um feixe de células e se espalham aqui pelo nódo atrioventricular. Quando esse impulso elétrico chega aqui em cima, essa região inteira, o que acontece com o músculo quando ele toma um choque? Ele contrai. Então, existe a primeira contração, os átrios se contraem. E alguns milissegundos depois, o feixe de Hills, um conjunto de células, permite essa descarga elétrica seguir o seu caminho e chega na rede de Purkinje. Então, milissegundos depois da primeira contração, no primeiro choque, existe o segundo choque. Então, a corrente elétrica ela segue, chega aqui, descarrega uma descarga elétrica determinada que você vai fazer o coração contrair. E depois aqui o coração contrai mais embaixo, na parte dos ventrículos. Por isso que o seu coração, quando bate, você ouve duas batidas, aquele tum-tum, tum-tum. É primeiro a contração de cima, depois a contração de baixo. Ele fica assim o tempo todo, nesse movimento. Isso é gerado pelo próprio coração. Moçada, aqui é só para a gente dar uma olhadinha rápida no que eu falei para vocês, a estrutura comparada de artéria, veia e capilar. Você repara, as artérias têm paredes bem espessas e o sangue flui com uma alta pressão aqui dentro desse espaço que é mínimo, e aí ela tem que, além de ser espessa, ser bastante elástica para dilatar. Quando você sente um vaso sanguíneo pulsar, que ele sobe e desce, você está sentindo uma artéria, porque ela tem elasticidade suficiente para fazer isso. São pontos específicos do seu corpo que fazem, né? A veia, você vê que a parede já é bem mais fininha, o sangue já flui com menor pressão, então você não tem a necessidade de um calibre tão grande quanto o da artéria e não tem tanta elasticidade. E os capilares, olha só o tamanho, muito mais fino que desses dois. E se a gente ampliar um capilar, você vai ver que ele é formado por uma parede com uma única camada de células, porque isso permite que as substâncias saiam e entrem em contato com tecido e sangue. Então, é pelo capilar que existe essa troca de informações aqui, troca de nutrientes. Esses são os vasos sanguíneos. Agora vamos dar uma olhadinha no coração, como é que o coração funciona. Então, numa visão geral, e esse aqui é um coração de um mamífero, para a gente ter uma noção, porque é um dos corações mais complexos que a gente tem, o que acontece? No seu lado direito, que está aqui em azul, você tem o sangue que vem do corpo, é o sangue venoso, é o sangue rico em gás carbônico. No seu lado esquerdo, você tem o sangue arterial, é o sangue rico em oxigênio. Então a diferença venoso e arterial é o que ele carrega e não aonde ele passa, tá? Venoso porque tem gás carbônico, lado direito só sangue venoso, sangue arterial porque tem O2, só lado esquerdo tem sangue arterial. O sangue vem pela veia cava, entra em um átrio e entra por uma veia, são informações importantes. Átrios são cavidades de entrada, ventrículos são cavidades de saída. Se entra no coração, entra por uma veia, foi o que eu falei com vocês, veias levam sangue para o coração e cai num átrio, no lado direito primeiro. Aqui tem um buraquinho que seria a veia cava inferior que vem aqui por trás. Então tem a superior e a inferior. O sangue enche essa cavidade e aí essa cavidade vai se contrair por aquele impulso elétrico que eu falei anteriormente e o sangue vai fluir para o ventrículo direito. Ele vai passar por uma válvula chamada de válvula tricúspide.
Quando essa válvula abre, você ouve o som dessa abertura da válvula e consegue então perceber isso no estetoscópio. O som do batimento cardíaco é o som da abertura e fechamento da válvula, a primeira batida pelo menos. Essa válvula então permite o sangue entrar no ventrículo direito. Quando esse ventrículo sofrer a contração, ela não permite a saída do sangue, não para o átrio direito. Ele vai ter que subir, abrindo uma outra válvula, a válvula aqui para o tronco pulmonar, e o sangue vai fluir para os seus pulmões. O sangue está saindo do coração. Se ele sai por uma artéria e vai para os pulmões, esquerdo e direito. No pulmão existe a hematose, o sangue é trocado, ele é renovado, você vai devolver para o sangue, vai devolver para o pulmão o CO2, para o pulmão mandar embora, e o pulmão entrega para o sangue o oxigênio. Esse sangue oxigenado, ele vai voltar para os átrios, para o átrio, no caso, esquerdo, vindo dos dois pulmões, chegando aqui no átrio esquerdo. O átrio esquerdo se enche com sangue oxigenado, contrai o átrio, o sangue desce, passando pela válvula mitral, aqui do lado esquerdo. De novo, o som da abertura da válvula, as duas se abrem ao mesmo tempo, é o som que você consegue ouvir. E o sangue, depois do ventrículo esquerdo, ele vai fluir para a aorta, onde vai ser distribuído para o seu corpo inteiro. Repara que o ventrículo esquerdo ele é mais calibroso, a parede é mais espessa. Tem que ser, porque é daqui que o sangue vai sair para o seu corpo inteiro. E uma curiosidade, o maior sofrimento do sangue não é ir para o seu corpo, o maior sofrimento do sangue é chegar na sua cabeça. É a subida que é a mais complicada, porque ele vai contra a gravidade. Você imagina então como é que não deve ser a espessura do ventrículo esquerdo de uma girafa, né? Porque o sangue tem que subir aquele pescoço inteiro até o cérebro, é uma luta absurda contra a gravidade. Enfim, você tem válvulas entre átrios e ventrículos, são as válvulas atrioventriculares, e você tem as válvulas também nas saídas, para o sangue não voltar, né? O sangue que está saindo do coração ele não pode voltar, esse refluxo seria complicado. Quando essas válvulas elas não lacram com perfeição, você consegue ouvir um ruído do sangue passando por ali, como se fosse um sopro, é o famoso sopro no coração, porque essas válvulas não estão lacrando muito bem o que elas têm que lacrar. Então esse é um coração numa visão mais geral. Agora, uma comparação entre os sistemas circulatórios que a gente conhece de vertebrados, né, que são os mais famosos a serem cobrados aí de um modo geral nas provas. A circulação no peixe, repara, o coração ele só tem duas cavidades, um ventrículo e um átrio. Então o sangue vem por uma veia, vem do corpo por uma veia, enche o átrio ou a aurícula, passa para o ventrículo e do ventrículo segue para as artérias. Você não tem um coração com 4 cavidades. Por que isso acontece? Porque não existe a necessidade do sangue sair do coração e ir para um pulmão, no caso do peixe para as brânquias, e depois voltar. Não. O sangue que passa por aqui, ele é só de um tipo, é só venoso. Então ele segue, na brânquia lá que ele vai sofrer a troca gasosa, a hematose, vai ser utilizado pelo corpo e depois vai voltar para as brânquias. O coração então só tem 2 cavidades. Nos anfíbios, se a gente for reparar o coração dos anfíbios, já é um coração mais complexo, só que tem 3 cavidades, são 2 átrios e um ventrículo apenas. Então, o que acontece é que o sangue venoso que vem por aqui, ele cai nessa região, sobe, é feita a hematose lá no pulmão, também existe uma troca gasosa pela pele, mas no pulmão existe essa troca, e depois volta o sangue para o átrio, esse sangue arterial, e depois ele vai para o ventrículo. E o que acontece? No ventrículo dos anfíbios, o sangue venoso e arterial ele se mistura. Isso não é um processo tão eficiente, porque você vai ter uma perda de qualidade desse sangue. Então, não é ainda o melhor dos corações. Quando a gente segue lá um pouquinho mais aí, o caminho evolutivo, o que a gente percebe? Que nos répteis, o coração já se fechou aqui na região dos ventrículos. Então, você já tem 4 cavidades. O sangue vem por um átrio, cai no ventrículo, sobe, é feita a troca gasosa, esse sangue retorna para o átrio, desce para o ventrículo e sai para o restante do corpo. Beleza, não se mistura no coração. Mas tem um pequeno problema. Existe uma conexão aqui, existe uma abertura entre esses vasos sanguíneos aqui, entre essas artérias de saída, então, do coração, onde existe uma mínima mistura. Não é a mistura, comparado com um dos anfíbios, está maravilhoso, está muito melhor. Mas ainda existe
uma falha no processo, ainda existe uma mistura dos sangues venoso e arterial. Não é o ideal. E quando a gente olha para os corações mais evoluídos, os corações mais atuais, as aves e mamíferos, a gente tem o nosso coraçãozinho já conhecido, com 4 cavidades, o sangue não se mistura em momento algum, o sangue venoso todo para um lado, o sangue arterial todo para o outro lado. O nosso coração segue esse padrão aqui. Galera, então para a gente fechar agora essa ideia toda de circulação, vamos dar uma palhinha na parte excretória, porque está extremamente relacionado. O seu sangue, o sangue que está saindo pela sua aorta, ele vai ser distribuído para diversos órgãos. E um desses órgãos é o rim. Na verdade, os rins, porque você tem 2. Mas o que vai acontecer? O sangue, ele chega no rim pela artéria renal, vai ser filtrado e depois retorna pela veia renal. Então o sangue entra, sofre um processo de filtragem, depois sai pela veia e vai seguir o seu caminho. É claro que não é todo o seu sangue que vai ser filtrado a cada batida do coração. É uma parte só desse sangue. Esse esquema aqui está um pouco exagerado, mas isso é didaticamente normal. Mas a ideia é que parte do seu sangue vai ser filtrado o tempo todo. Isso é um fluxo contínuo. E aí o que acontece? Todo o seu rim, ele é feito por unidades. Se a gente ampliar aqui um pedacinho, ele é feito por unidades que a gente chama de néfron ou nefrônio. O rim é formado por centenas de milhares de néfrons. Por isso que o médico que trata do seu rim, ele é o nefrologista. Então, o néfron é a unidade de filtragem renal. Vamos entender como é que um néfron funciona. E, obviamente, milhões e milhões de vezes isso sendo repetido, você tem a filtragem do seu sangue. Vamos olhar o néfron. O sangue que chega no néfron, ele vai chegar aqui nessa região que nós chamamos de glomérulo. Aqui no glomérulo, o sangue está passando por um capilar, que eu falei com vocês agora há pouco, é o vaso sanguíneo que permite a troca de substâncias. O sangue ele vem com uma alta pressão, porque esse vaso ele é muito fino, e vamos lembrar um pouquinho das aulas de física, se o sangue está vindo por um vaso com calibre grosso. Se você vai afinando esse calibre, a tendência é que a pressão aumente. Então o sangue, quando chega aqui nos glomérulos, ele está com uma pressão alta pra caramba. E aí isso vai empurrar o conteúdo dos seus vasos sanguíneos, o líquido aqui, ele vai passar para essa cápsula aqui que nós chamamos de cápsula de Bowman. Então, o que chega na cápsula de Bowman é algo mais filtrado, não exatamente o seu sangue, porque o capilar e a própria parede da cápsula não permitem a passagem de moléculas muito grandes. Você só vai ter a passagem de moléculas pequenas, aminoácidos, algumas proteínas menores, às vezes até aceitável. Você pode encontrar, por exemplo, sais minerais, você vai encontrar diversos excretas nitrogenados e etc. Mas nada grande. Não é de se esperar que na sua urina saiam moléculas de proteínas, por exemplo, muito grandes. Não é de se esperar que saiam células inteiras. Não pode. Se estiver acontecendo, é porque você tem alguma ferida nessa região. Então, na urina foi detectado, por exemplo, célula sanguínea, foi detectado proteína, provavelmente você está com uma lesão nessa região e está vazando sangue para essa área. Não pode acontecer. Bom, o sangue, não mais o sangue, o filtrado que passou pela cápsula, ele vai seguir um caminho onde, ao longo desse caminho, vão existir processos de filtragem, de reabsorção dos nutrientes, e esses nutrientes que são importantes, mas que passaram por aqui porque o tamanho da molécula permitiu que ela passasse, essas moléculas agora, as importantes, elas vão ser devolvidas para o sangue, elas vão ser reabsorvidas ao longo de todo esse caminho. Água também vai ser reabsorvida ao longo de todo esse duto aqui. E no final do processo, você tem um duto coletor, que é onde você espera encontrar apenas urina, apenas compostos tóxicos ou compostos que estão em excesso. Se você encontrar alguma coisa saudável aqui, é porque algum problema aconteceu ao longo do néfron ou algum problema aconteceu aqui logo nesse início. Você não reabsorveu algo importante ou você permitiu a saída de alguma coisa importante. Ok? Agora, detalhes maiores de filtragem, detalhes mais relacionados à bioquímica inteira desse processo, a gente vê numa outra oportunidade, galera.